Aline, tem uma pergunta aqui do Lucas Pereira, eu vou pôr na tela. Com a reunião de Pequim, a Organização pela Libertação da Palestina voltará a ser o guarda-chuva das organizações palestinas? E como está a atuação hoje da Frente Popular pela Libertação da Palestina? Olha, Haroldo, é muito bom ver que as forças palestinas estão se mobilizando e buscando uma unificação, tanto através de reuniões internacionais como essa, presidida sob os auspícios da China, digamos assim, né? Não só presidida, mas, enfim, organizada e promovida e tudo pela China, mas através também de organizações internas, ocorram elas dentro do território palestino ou fora, porque dentro é muito difícil, né, todos se juntarem, geralmente acontece até mesmo fora. Então, FPLP está muito enfraquecido historicamente. O processo histórico desde a década de 80, 90 foi de enfraquecimento da esquerda palestina, representada pela FPLP e algumas outras forças. Mas a FPLP, que também historicamente atua e organiza a partir das bases, a partir de campos de refugiados na região, a partir de várias forças de base, e tenta organizar uma reformulação da OLP. Nesse momento assim em que tudo está acontecendo de maneira acelerada, necessariamente, porque precisa haver uma resposta a isso tudo, a FPLP se junta, então, ao Fatah, ao Hamas e outras forças, mais uma vez. Esse episódio foi graças à China, à promoção da China, e buscam reformar o OLP para que ele possa incluir todas as forças da resistência palestina e que não seja mais uma força que exclua os islamistas, né, o Hamas. Agora, como eu falei, a FPLP, ela, aliás, tem teses feitas, né, internacionalmente, em várias academias, sobre por que, como que a FPLP entrou em decadência, mas é principalmente uma tendência não só da Palestina, né? O fim da União Soviética, a queda do muro, toda a conjuntura hoje não é favorável ao crescimento da FPLP, mas ela se mantém como uma das forças que pedem a reformulação da OLP para que ele possa incluir de maneira mais participativa, mais democrática, mais inclusiva e mais representativa todas as forças da resistência palestina. Ali, eu perguntei da China e da Rússia, e na resposta você acabou pulando. Já que a China voltou com o assunto dessa pergunta, como é que a China está se envolvendo neste conflito? Como você assiste a esse, digamos, esse envolvimento diplomático de auxiliar na organização? Qual é o papel da China hoje neste espaço do Oriente Médio? Tem sido muito interessante observar o comportamento da China. A China, acho que dois foram os principais e mais assim claros momentos, né, em que desde o 7 de outubro a China se pronunciou. Primeiro, numa sessão da Corte Internacional de Justiça que julgava a ocupação. E esse foi um julgamento solicitado muito antes do 7 de outubro, já vinha correndo há um par de anos, pelo menos. E a China, nessa sessão, disse com todas as letras os palestinos, especificamente o Hamas, têm o direito à resistência, seja com que meios forem, porque se o assalto, se o ataque ele é armado, então o Hamas ele tem o direito de resistir também de maneira armada. Então, e falou ainda que isso está solidamente consolidado na lei internacional, esse direito de defesa está solidamente consolidado na lei internacional, e é verdade, é assim mesmo, é isso mesmo. Então, mas raramente um país, um governo, vem a público numa reunião como essa, né, em alto nível, assegurar, dizer e defender, então, que, olha, o Hamas não pode ser considerado e dito uma organização terrorista porque está se defendendo de uma situação de ocupação militar que dura desde 1967, com uma clausura absoluta da região desde 2007, enfim, há uma situação de ocupação militar ilegal dos seus territórios. E, portanto, essa ação do Hamas é uma ação legítima de defesa. Isso a China disse, né, e foi muito significativo a China dizer isso. E agora, né, mais recentemente, a China consegue, né, juntar
as partes palestinas que têm tido historicamente, desde 2006, desde que se fragmentou o governo palestino, né, entre o Hamas de um lado e o Fatah do outro, a OLP representada pela sua principal força, o Fatah do outro, tem tido tanta dificuldade de se reunificar. As forças palestinas têm tentado, em vários momentos tentaram se reunificar, mas, assim, devido a problemas entre eles e a boicotes internacionais, não conseguiram nunca. E agora a China colocou todo o seu peso por trás de uma unificação da liderança palestina, até como forma de se superar esse momento, de chegar a um acordo de paz, de implementar um fim do genocídio. Né? É necessário para isso que as forças se unifiquem, se unam. E a China conseguiu mostrar para o mundo que é possível. A China, né, como pano de fundo disso tudo, deve-se dizer que a China tem, no Oriente Médio, tem todo o percurso, passando pelo Irã, chegando ali no Golfo, desembocando ali na região da Palestina, Mediterrâneo, a Rota da Seda. Né? Há um interesse chinês em manter essa região pacificada, estável e rentável. Né? E isso também a China já mostrou que é seu interesse quando mediou a normalização das relações entre o Irã e a Arábia Saudita. Todos dois fazem parte do projeto de Rota da Seda da China, tanto o Irã como a Arábia Saudita, e tiveram que conseguir esse feito para que o próprio projeto econômico avançasse. Contra esse projeto econômico, os Estados Unidos estão atuando. Então, essa guerra tem um forte viés econômico, um forte viés de tentativa de controlar para poder futuramente explorar o gás natural que existe no Mar de Gaza, o petróleo que existe e também gás na própria fronteira ali entre Israel e a Cisjordânia, numa localidade. Tem bastante, são reservas estimadas são reservas bilionárias que estão estimadas, muito grandes, é uma das maiores bacias de gás natural estimado, parte dela está ali no Mar de Gaza. E a China, então, se coloca nessa região como alguém que tem um interesse muito mais profundo econômico do que as partes guerreando. E os Estados Unidos, vendo esse avanço chinês, principalmente representado pela Rota da Seda, eles contrapõem só seus próprios projetos de rotas opostas, contrárias, para que também Israel, com seu aliado, também os Estados Unidos, desculpa, com seu aliado Israel, possam explorar essa rota para o seu próprio benefício. Então, há uma disputa muito forte econômica como pano de fundo para isso tudo. E a China está nessa região justamente com esse papel e com esse peso, né? Porque quando a China entra nessa disputa, entra com um peso muito grande, porque os maiores focos, os maiores pontos para a gente ter, né, olhar no mundo hoje são esses: a China em relação ao Oriente Médio, a Rússia em relação à Ucrânia, também lembrando de Taiwan ali com a China, que é outro ponto, né, de tensão. Disso que é aí que está a conflitividade, e por trás tem interesses econômicos enormes, conflitantes.